Os guerreiros templários. Quem foram os cavaleiros templários? Como viviam? A quem serviam? Como foram extintos? Vamos entender um pouco sobre a vida desses guerreiros da fé. A sociedade medieval tinha um grande apreço por esses monges guerreiros, pois eram homens que aceitavam a pobreza e a morte no campo de batalha para defender os peregrinos cristãos. Eles recebiam muitas doações e também criaram o sistema precursor dos bancos de hoje, como depósito e saque com letra de câmbio. Quem eram os cavaleiros templários? Os cavaleiros templários eram membros de uma ordem religiosa e militar fundada em 1120 durante as cruzadas. Como eram religiosos, os templários faziam voto de pobreza, castidade e obediência. Mas como também tinham uma missão militar, faziam voto de proteger os peregrinos que se dirigiam a Jerusalém. A origem da ordem dos templários. Para entender como surgiram os cavaleiros templários, é necessário entender a origem das cruzadas. As cruzadas foram investidas militares para salvar dos muçulmanos os lugares tidos como santos no Oriente Médio. E o primeiro papa a convocá-las em 1095 foi Urbano II, para retomar Jerusalém das mãos dos inimigos. Esses cruzados conseguiram reaver Jerusalém, mas não devolveram o território conquistado ao Império Bizantino. A pregação de São Bernardo de Claraval. A partir das pregações de São Bernardo foi que a ordem ganhou força. Foi ele que apresentou ao Papa Honório II a causa dos templários. Isso aconteceu no Concílio de Troyes, em 1129. Assim, a Igreja reconheceu oficialmente a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão. São Bernardo escreveu os fundamentos espirituais para a ordem seguir, mostrando que não era incompatível ser um guerreiro e, ao mesmo tempo, religioso, porque para ele tratava-se de uma dupla batalha, lutar contra si mesmo e contra os inimigos de Cristo. A ordem começou a receber doações vindas do povo, os apoiava moral e materialmente. Com o tempo, a ordem cresceu até superar o poder do rei. Além do mais, a ordem dos templários administrava as doações recebidas que não ficavam com os cavaleiros, uma vez que haviam feito voto de pobreza. Como resultado, a instituição administrava maior riqueza do que os reinos. Como os cavaleiros templários se organizavam? São Bernardo de Claraval conciliou as virtudes monásticas com as virtudes militares de um digno cavaleiro de Cristo. As virtudes monásticas eram a mansidão, a paciência e a esperança. Já as militares eram coragem, fortaleza e justiça. São Bernardo também pensou em detalhes como os templários deveriam viver. Primeiro, alimentação frugal, nem demasiadamente leve ou forte. Segundo, proibição do recrutamento na infância. Terceiro, teste de recrutamento entre adultos, geralmente viúvos. Quarto, proibição de conversas sobre experiências sexuais. Quinto, deveriam ficar separados de outros cavaleiros, fora da ordem dos templários. E sexto, homens somente com idade de 30 a 40 anos em geral. Além desses detalhes, os templários precisavam atender 4 requisitos importantíssimos. Primeiro, ter vigor físico. Segundo, coragem ligada ao senso de honra. Terceiro, lealdade ao grupo. E quarto, espírito de sacrifício. Na ordem havia o grão-mestre, que era escolhido por eleição. Ele possuía autoridade sobre todos os templários e o seu prestígio era tal que, por exemplo, nada do tesouro poderia ser tocado sem a sua permissão. Os problemas pós-cruzadas. Foi constatado uma série de consequências que levou à derrota dos templários, que são, após a primeira cruzada, muitos guerreiros deixaram a Terra Santa e voltaram para suas casas. O número de invasores era maior do que os cristãos que defendiam Jerusalém. Os muçulmanos estavam em vantagem nas lutas,
distintas, por número e principalmente por localização. O custo de pertencer à Ordem dos Templários era alta, pois cada cavaleiro tinha que custear a sua viagem, armadura, armas e cavalos. Entre os muçulmanos, o general Salazar Saladino ascendeu à liderança. Ele foi o responsável pela união dos muçulmanos para lutarem contra os cristãos. Os templários derrotados escolheram a morte. Em 1187, Saladino derrotou os cristãos na Batalha de Hattin. Como consequência, eles prenderam o rei e 230 templários. O rei Guido foi poupado, mas com os templários não poderia acontecer o mesmo. Eram homens que tinham escolhido dar suas vidas pela igreja por causa da fé em Jesus. Foi-lhes dado uma escolha entre duas opções: converter-se ao Islã ou morrer. Obviamente que foram mortos, porque os templários acabaram. O historiador Malcolm Barber conta que, por causa das guerras, Filipe IV decidiu cobrar impostos da igreja para resolver seu problema de recursos financeiros para o exército. Isto era proibido e o Papa Bonifácio VIII emitiu uma bula rechaçando o rei. O rei começou a acusar o Papa de ser um herege satanista. O problema evoluiu de tal forma que Bonifácio VIII excomungou o rei da França. Por causa disso, 600 homens invadiram a cidade e exigiram a renúncia do pontífice. Sua resposta foi: eis a minha cabeça, eis a minha tiara. Morrerei, é certo, mas morrerei papa. Após sua morte, o papado foi assumido pelo cardeal francês Bertrand de Gaulle, que tomou o nome de Clemente V. Ele foi mais diplomático com o rei da França, preferindo decretar uma suspensão não definitiva aos templários para manter a unidade da igreja, pois havia uma ameaça de se criar uma igreja francesa autônoma e separada de Roma. Filipe IV ainda precisava de dinheiro e descobriu a fortuna dos templários franceses. A estratégia do rei era a mesma contra o Papa: mentir. Acusou os templários de serem hereges, apóstatas e sodomitas. Assim, foi aberto um processo judicial contra os pobres cavaleiros de Cristo. Clemente V queria absolver os templários, mas estava doente e não conseguia enfrentar a oposição de Filipe IV. Em 1314, a Ordem dos Templários foi dissolvida. Assim, centenas de templários foram lançados pelo poder civil, não pela igreja, nas fogueiras. A autoridade papal foi ignorada e violada, pois o pontífice já havia declarado a inocência deles em relação às heresias. O que você acha desses guerreiros da fé? Deixe o seu comentário e nos acompanhe nos próximos vídeos. Se inscreva no nosso canal e até a próxima.